A constituição da matéria é motivo de estudos desde a antiguidade. Os pesquisadores gregos Leucipo e Demócrito formularam a ideia de haver um limite para a pequenez das partículas. Eles afirmavam que elas se tornariam tão pequenas que não poderiam ser divididas. Mas na época, eles não desenvolveram essa ideia a ponto de se tornar um conhecimento científico concreto. Foi só por volta de 1806 que o cientista inglês John Dalton formulou um dos primeiros modelos atômicos, o da bola de bilhar. Naquele momento, ele postulou que os átomos eram esferas maciças, permanentes, imutáveis e indivisíveis que diferenciavam elementos químicos. Em seguida, a partir de experimentações, Joseph John Thomson propôs um novo modelo, que foi o primeiro a demonstrar a divisibilidade do átomo. Ao pesquisar sobre raios carótidos, o físico inglês propôs esse modelo que ficou conhecido como modelo pudim de ameixa, no qual foi apresentado o conceito de elétron. Um tempo depois, um aprendiz de Thomson, Ernest Rutherford, colocou uma folha de ouro bastante fina dentro de uma câmara metálica. Seu objetivo era analisar a trajetória de partículas alfa a partir do obstáculo criado pela folha de ouro. Entretanto, o resultado de seu experimento gerou um novo modelo atômico, conhecido como modelo planetário, que corresponde a um sistema planetário em miniatura, no qual os elétrons se movem em órbitas circulares ao redor do núcleo. É esse o modelo que normalmente vemos em desenhos animados ou ilustrações de átomos. O modelo apresentado por Rutherford foi aperfeiçoado por Bohr. Por esse motivo, o aspecto da estrutura atômica de Bohr também é chamada de modelo atômico de Bohr ou modelo atômico de Rutherford-Bohr. Os postulados de Bohr são os que explicam o que vai acontecer no decorrer desse experimento. No total, são 4 postulados. Incentivamos que vocês busquem um conhecimento acerca dos 2 primeiros, que não serão o foco dessa experiência. O que acontece no teste da chama, que causa uma modificação na coloração do fogo, é explicado pelos seguintes postulados. 1. Quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para a órbita maior e seguinte, voltando depois à sua órbita usual. 2. Quando os elétrons saltam de uma órbita para outra, resulta luz. Bohr conseguiu prever os comprimentos de onda a partir da constituição do átomo e do salto dos elétrons de uma órbita para outra. Nesse sentido, trabalharemos com elementos químicos diferentes, que apresentam configurações eletrônicas que emitem energia em frequências distintas, e que, devido à sua reatividade, reagem de formas diferentes com a chama, gerando assim cores características. Para esse experimento, serão necessários os seguintes materiais: 1. Bico de Bunsen ou lamparina a álcool. O bico de Bunsen produz o melhor resultado. 2. Fósforos para acender a lamparina ou bico de Bunsen. 3. Bastão de vidro. 4. Alguns beckers para armazenar as substâncias. 5. Sais diversos, como o LiCl, o BaCl2, o NaCl. Aqui utilizaremos o cloreto de sódio, o cloreto de potássio, o cloreto de cálcio, o sulfato cúprico e o hidróxido de bário. Precisaremos também de uma solução de ácido clorídrico a 1%, de papel para a limpeza do bastão e água destilada. Depois que tudo estiver pronto e disposto na bancada, molhe levemente o bastão de vidro na água destilada e capture um pouco de algum dos sais. Em seguida, aproxime da chama e observe a coloração mudando em função do salto dos elétrons. Depois, retire o restante do resíduo do bastão, mergulhando ele na solução de ácido clorídrico e na água destilada. Seque bem com o papel e repita o processo com os outros sais. As cores dos sais variam de acordo com a sua fórmula química. Um fato interessante sobre isso é que, para deixar os fogos de artifício coloridos, os fabricantes misturam à pólvora sais de diferentes elementos para que, quando detonados, produzam cores diferentes. Esperamos que tenham gostado. O experimento dessa aula foi realizado no Laboratório de Química Geral da UFT, campus de Gurupi. Fiquem conosco até o fim do curso, ainda tem muita coisa interessante pela frente. Até mais!